Boa noite, Wake. Tudo bom? Voltamos aí com o pessoal da internet também. Aleluia. Bom, vamos lá. Deus quer falar conosco nessa noite, amém? Não sei se você percebeu, mas desde quando o pessoal estava aqui ensaiando, a gente já estava aqui mais cedo, mas dava para perceber uma manifestação do amor de Deus, de fato, nessa noite. Eu não sei dizer para você se é porque a gente canta que a manifestação acontece ou se ela acontece e aí a gente canta. O fato é que Deus se faz presente no nosso meio. Ele gosta, de se manifestar para nós. E eu acho interessante a gente ter a consciência de que quando a gente fala que Deus se manifesta em amor, não é um amor solto, um amor qualquer, mas é um amor por nós. Ele se manifesta mostrando que Ele nos ama, que Ele nos quer bem, que Ele quer viver perto da gente, ou melhor, que a gente viva perto dEle, né? E então que você possa estar atento hoje para desfrutar desse amor, para desfrutar daquilo que Deus quer falar conosco nessa noite, amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você. É algo simples, eu acredito que vai ser até rápido, né? O Espírito Santo vai dizer como é que vai ser, mas Deus está no controle. Pega a sua Bíblia aí, abre comigo lá no livro de Mateus, no capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 24 ao 26. Mateus 16, a partir do 24 até o 26. Diz assim a palavra: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Senhor, essa é a tua palavra. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, com o coração aberto, com a mente aquietada, Senhor, para ouvir o Teu Espírito Santo falar com a gente, Deus. Nós queremos conhecer Você melhor, nós queremos aprender mais sobre Você e nós queremos submeter a nossa vida a Ti, Deus, para fazer a Tua vontade, seja ela qual for para nós. Fala conosco, tens liberdade, fala e faz aquilo que Você quiser. Esse culto é Seu, é para Ti honrar e nós estamos aqui por Tua causa. Nós Te louvamos pela fé, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus irmãos, esse é um texto que a gente já conhece bem, é um texto que Jesus começa a conversar com seus discípulos. Na verdade, ele está no fim de uma conversa, né? Pedro faz a confissão de que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Logo depois, Pedro vacila, fala que Jesus não tinha que morrer e tal. Jesus dá aquela palavra dócil, né, para Pedro, falando para Satanás se afastar. E aí ele vai terminando essa conversa falando dessa parte sobre nos negarmos a nós mesmos e salvar a nossa própria vida. Esse é um texto que eu acho interessante, porque logo quando eu me converti, esse era um texto que me dava um certo medo, assim. Eu não sei se você sente a mesma coisa, porque Jesus fala que a gente tem que negar a nós mesmos, né? A gente tem que abandonar quem a gente é, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e que aquele que tenta salvar a sua vida, normalmente ele vai perder a sua vida. E eu tinha um pouco de medo disso, porque ele está falando justamente com os discípulos, como eu disse. Aí quando a gente vai ver em Atos, a vida que os discípulos levavam, não era exatamente uma vida muito light, né? Eles eram perseguidos, né? Eram oprimidos, apanhavam, levavam chicotadas, eram presos. E eu falava, Jesus, se negar a si mesmo é um negócio meio pesado, né? Eu tinha pouco tempo de convertido, então quando alguém começava a pregar sobre esse texto, já me dava um nervoso, assim. Mas a verdade, queridos, é que é possível que a gente passe por esse tipo de coisa que os apóstolos passaram, mas não necessariamente. E, embora a gente não necessariamente passe por isso, não significa que nós não precisemos, né, negar a nós mesmos para seguir a Cristo. Uma outra falsa impressão que me dava é que esse é o tipo de texto que é só para quem vai ser chamado ao ministério integral, né? Que você tem que negar você mesmo, porque você tem que abandonar tudo, deixar tudo para trás, para seguir ao Senhor no ministério, e aí você vai, sei lá, um pastor, um evangelista, alguma coisa do gênero. E que às vezes também a gente vê alguns testemunhos e você fala assim, nossa, também não é uma vida tão fácil assim, né? Mas na verdade, como eu disse, não é bem isso. O que Jesus está falando nesse texto, e na maior parte daquilo que Jesus fala, independentemente do que vai acontecer do lado de fora da gente, tudo começa do lado de dentro. Quando ele diz para nós que nós precisamos nos negar, a gente precisa começar negando dentro de nós. E o que me chama a atenção nesse texto especificamente é mais a parte que ele fala, né? Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Eu fui procurar aqui o que dizia, né, algumas dessas palavras. E no original aqui, um dos significados dessa palavra salvar, né, a sua vida, significa evitar o sofrimento. E aí, para a gente definir um pouco isso, né?
como é que a gente consegue entender o que seria salvar a vida no nosso contexto, né? Seria exatamente isso de forma simples, tentar evitar o nosso sofrimento, seja ele em que medida for. E aí não precisa pensar numa coisa tão drástica, né, como ser perseguido, etc. Mas pode ser qualquer tipo de sofrimento. Na verdade, a gente tentar seguir o nosso próprio caminho. Porque quando ele fala de tentar salvar a vida, é porque a gente tenta buscar aquilo que a gente entende que vai fazer bem para a gente. A gente tenta buscar aquilo que vai satisfazer a nossa necessidade. Então, isso é o que a gente tenta, né, salvar a vida. E quando eu fui procurar a outra palavra aqui, né, logo depois, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Esse encontrará, um dos significados possíveis é encontrar aquilo que estávamos buscando. E o que o Espírito Santo estava me mostrando nisso é que quando a gente tenta salvar a nossa vida, a gente está procurando alguma coisa no lugar errado, na pessoa errada. E aquilo que a gente precisa para salvar a nossa vida só está nas mãos daquele que nos pede para perder a vida. E isso parece muito contraditório a princípio quando você pensa, né? E em geral a lógica do reino de Deus costuma deixar a gente meio perdido, né? O Carlinhos estava falando aqui sobre generosidade, né? Sobre a gente entregar o nosso tudo, servir a Deus com as nossas finanças, nos libertarmos na área de finanças. E aí Deus fala para a gente, você quer prosperar? Você quer ter mais? Dá o que você tem. Aí você fala, mas para eu ter mais eu deveria reter mais. Mas Deus fala, não retenha, dê mais. E aqui é mais ou menos a mesma coisa. Você quer se salvar? Você quer ter uma vida boa? Perde a sua vida. Decida diferente daquilo que você gostaria para você. Olha que coisa, né? Aparentemente incoerente. E antes disso, um pouquinho, ele fala sobre tomar a sua cruz, né? Aquele que quer ser meu discípulo, que quer me acompanhar, enfim, tem que se negar e tomar a sua cruz. E aí eu estava lendo num livro, nessa parte de tomar a cruz, que é uma parte que eu sempre achei curiosa também desse texto, e que Jesus está mostrando que, no final das contas, a gente tem que fazer exatamente o que ele fez em relação à cruz. Estar disposto a entregar tudo para ele. Está disposto a perder absolutamente tudo que nós temos na nossa vida por amor a Ele. E aí, mais uma vez, parece muito negativo falar isso, mas na verdade não é, queridos, porque a palavra mostra para nós que o nosso coração é enganoso. O nosso coração, ele sempre está apontando para algum lugar que vai gerar satisfação na carne, mas vai gerar destruição no espírito. Então, quando ele fala para nós que nós precisamos negar, que nós precisamos abandonar, que nós precisamos perder a vida para salvá-la, ele está dizendo o seguinte, olha, escolhe o que eu estou dizendo, porque se você escolher o que eu estou dizendo, você salvará a sua vida. Se você escolher aquilo que eu digo para você que é melhor, você não vai satisfazer a sua carne, em alguns momentos talvez não seja tão divertido, não seja tão legal assim, mas a verdade é que no final haverá satisfação plena, porque a satisfação só está nele. E isso ficou um pouco no meu coração, gente, da gente refletir sobre isso. Como está o nosso coração? Onde está o nosso coração posicionado diante dessa frase que Jesus falou para nós? Porque ele disse que se a gente quiser ser discípulo dele, essa é a única possibilidade. Escolher, perder e abandonar quem nós somos. Eu acho interessante a gente pensar em algumas coisas de forma prática. Aí Deus me deu alguns exemplos aqui. São coisas bem simples, querido, mas que eu quero compartilhar com você, para a gente começar a tangibilizar um pouco do que seria e o que a gente tenta salvar a nossa vida em contraposição ao que é perder a sua vida. E uma dessas coisas que Deus colocou no meu coração é quando a gente pensa no nosso futuro. Tem vários de vocês aí estão agora buscando, né, uma faculdade ou eventualmente um colégio, se você for um pouco mais novo, um trabalho novo. E aí quando a gente pensa em perspectiva de salvar a nossa própria vida, o nosso coração olha para aquilo que vai gerar o melhor dinheiro. O nosso coração olha para aquilo que vai gerar um melhor impacto financeiro na nossa vida. A gente olha para o futuro e às vezes Deus está te fazendo uma proposta de falar para você, olha, doa mais. Se você já trabalha principalmente, ou se você ganha a mesada dos seus pais, doa mais, entrega mais, seja mais generoso. E a primeira coisa que vem no seu coração e no meu é, mas e se faltar? E se amanhã não tiver? Então a escolha da nossa carne para salvar a nossa própria vida é não doar. Mas Jesus está pedindo para a gente, olha, perca a sua vida, escolha, doe, entregue, porque eu vou garantir você, não vai faltar para você. Às vezes Deus já colocou no seu coração qual é a faculdade que você tem que fazer e você está evitando escolher ou seguir por esse caminho, porque você está com medo da vida, que a carreira que Deus deu para você não seja a vida que você queria ter. Talvez você estivesse sonhando com um tipo de casa, um tipo de carro, um tipo de lugar para viver, e às vezes você já tinha preparado toda a sua carreira profissional com base em um curso que você queria fazer. Mas o Espírito Santo tem falado para você, faz outro, faz aquele ali. E aquele ali dá a impressão que você não vai ter aquele carro que você sonhou,
aquela casa que você sonhou, aquela viagem frequente para Disney que você sonhou. Quem quer ir para Disney diz amém aí. Glória a Deus, vamos todos em nome de Jesus. Caravana Wake da Disney, ia ser legal. Ia ser legal, ia ser bacana. A gente pode ver um retiro lá um ano, imagina, retiro na Disney. Ia ser muito legal. Ah, gente, que loucura. Quanta besteira. Mas, então assim, Jesus está fazendo uma proposta para você. Nega esse desejo que está no seu coração de seguir a carreira que te agrada, que te faz sonhar com coisas grandiosas. Escolhe perder isso e vem para aquilo que o Senhor tem para a sua vida, porque nesse lugar vai ter satisfação completa para você. Nesse lugar vai ter realização total, ainda que o dinheiro não seja na quantidade que você gostaria. Você percebe isso? E além disso, porque Deus vai além, Deus pode pegar aquela carreira que você acha que vai te dar pouco dinheiro e te fazer ser o melhor naquilo, para que você seja bem remunerado daquilo, porque Deus não vai deixar faltar nada na sua vida. Querido, eu creio plenamente que se Deus falar para você fazer uma carreira que não te dá dinheiro para ir para Disney, Deus pode levantar alguém para te dar de presente para você ir para Disney. Porque o nosso Deus é um Deus abundante, o nosso Deus não deixa ninguém na mão. Você crê nisso? Deus está chamando a gente para uma outra dimensão de vida, pessoal, que não é ligada ao que está aqui na terra, que não é ligada ao que a gente considera que é positivo, interessante, que é valorizado pelo que as pessoas estão falando. A gente está vivendo um momento aí que o que mais... Eu já falei isso algumas vezes aqui, mas enfim, é bom repetir, que tem um monte de influenciador de finanças aí, falando que é só você investir tanto, que num ano você vai ganhar 50 mil, que você vai ganhar 150%, sei lá, no LCA, no CDI não, porque você não ganha com CDI, mas enfim... Eu não lembro agora os termos todos, mas a Selic, e aí coloca na bolsa, compra ação, não sei o quê. Querido, olha só, pega qualquer investimento que você está estudando aí e pergunta se tem algum deles que paga 30, 60 e 100 por um. Não tem nenhum, só o Senhor multiplica. Só o Senhor multiplica. Sabe por quê? Porque você pode até multiplicar o seu dinheiro, mas, querido, se o teu coração não estiver nele, na mesma rapidez que você multiplica, você destrói. Na mesma rapidez que você ganha, você perde. A gente está cheio de exemplos por aí. Eu já conheci gente que quando ganhava a primeira vez, ficava super feliz, no mesmo dia perdia 3 vezes o que ganhou no início do dia. Querido, segurança e multiplicação só há nas mãos do Senhor, não há nas mãos de mais ninguém. Um outro exemplo prático, Tá que nem o pastel aqui da quinta-feira, da Bíblia de pastel que eu falei aqui, Jesus, que era de papel. Vamos lá. Outra coisa, outro exemplo prático, né, de como às vezes a gente quer salvar a nossa vida. Gente, a gente vive no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não é bacana, Rio de Janeiro não é seguro, Rio de Janeiro não é tranquilo. E eu tenho certeza que se você não pensou, você vai pensar ainda em sair daqui. É muito provável. Porque, dependendo do horário que você sai, de onde você vai, a primeira coisa que gera no teu coração é medo. De que você não pode viver mais aqui, de que não dá mais para viver, que é perigoso, que vai acontecer, que a bala perdida vai chegar. Eu acho engraçado que assim, tem muita bala perdida por aí, mas todo mundo fala como se ela tivesse o seu próprio GPS, né? Tipo assim, ela está perdida, mas ela vai acertar em mim, né? É esse o tipo de coisa que fica vendo na nossa mente. E aí qual é o teu pensamento para salvar a tua vida? Vou procurar um emprego em outra cidade. Vou estudar fora, porque e aí nada contra estudar fora, pelo amor de Deus, mas assim, de repente eu consigo um emprego lá na Europa, eu já fico por lá, eu fico nos Estados Unidos, ou sei lá onde você tem vontade de estudar, e se Deus te direcionar a estudar lá, vai lá, fala de Jesus lá, prega para as pessoas, mas não coloque nisso a tua confiança, porque às vezes o que Jesus quer de você é, perca a sua vida, fique no Rio de Janeiro, fique até o seu último dia no Rio de Janeiro, porque eu vou te honrar aqui. Eu vou te guardar aqui. José prosperou de montão no Egito. E ele diz que, né, eu não lembro agora qual dos 2 filhos dele, que ele coloca o nome, e que ele diz que ele prosperou na terra da sua aflição. Se o Rio de Janeiro tem sido a terra da sua aflição, eu quero te dizer nessa noite que você vai prosperar aqui, cara. Você vai viver em segurança aqui. Não significa que eventualmente alguma coisa não possa acontecer com você. Se acontecer, não tenha medo, porque o Senhor guarda a vida daqueles que são seus. Você carrega a marca do Senhor em você, você não precisa ter medo. Não busque salvar a sua vida indo para outro lugar, escolha perdê-la ficando. Porque é de pessoas assim que o Senhor precisa nesse lugar, para clamar por essa cidade, para fazer dessa cidade um lugar que será conhecido como uma cidade cujo nome é o Senhor que está sobre esse lugar. Nós precisamos declarar que esse lugar será um lugar de paz, que esse lugar não será mais um lugar de promiscuidade, mas que esse será um lugar de santidade, querido. É isso que o Espírito Santo está nos chamando para viver. Perca a sua vida ficando, não salve indo embora. Porque às vezes, se a gente tentar salvar indo embora, a gente pode entrar num caminho de perdição e num caminho de engano.
Às vezes, querido, aquilo que é suficiente para você abandonar o Senhor está fora do Rio de Janeiro. E você está buscando isso com tanta avidez no seu coração, e às vezes não é isso que Deus quer para você. Um outro exemplo aqui, e aí a gente começa a ficar, uma coisa um pouco mais complicada, assim. A gente, como ser humano, a gente tem uma necessidade clara de aceitação, de reconhecimento, de fazer parte. Mas às vezes, hoje em dia, em especial com rede social, a gente busca salvar a nossa vida, buscando essa satisfação em outros lugares. Enquanto Deus estava falando comigo sobre essa palavra, Deus falou claramente ao meu coração. Tem gente aqui que está buscando a sua validação como pessoa, em curtidas e número de seguidores. Querido, deixa eu te falar uma coisa, se isso está no seu coração, nenhuma dessas curtidas de seguidores são de pessoas que se interessam por você. Nenhuma delas. Elas não gostam de você como parecem. Elas não têm um carinho por você que aparentam ter. E, obviamente, eu não estou falando aqui de conhecidos só, né? Porque tem gente que quer batalhar para ter seguidor, para ter isso, aquilo, outro. Enfim, gente, eu não sei. Deus colocou isso no meu coração. Não sei se é para você. Eu não sei se é para você que está na internet ouvindo a gente aqui agora. O que eu quero te dizer é, você não vai encontrar a solução para a sua carência fora de Jesus. Não vai. Só que a gente fica colocando isso é científico, gente, já foi provado, é um dos problemas da rede social. O algoritmo ele é feito para gerar reação no seu cérebro, para te gerar satisfação. Então, quando você recebe uma curtida, quando você é seguido por alguém que é famoso, quando alguém te marca alguma coisa, que alguém que você admira e gosta, isso gera uma reação química no nosso cérebro que nos dá prazer. Só que isso não soluciona, porque do mesmo jeito que vem, vai embora. Uma outra coisa que Deus falou comigo também, não sei se esse é o seu caso, enfim, mas se for, coloque isso diante de Deus. Nós temos buscado satisfação, querido, em muitas coisas. Nós temos buscado satisfação hoje em dia, e o Douglas Gonçalves estava falando isso no outro dia em relação à igreja, mas nós somos, exatamente isso, nós somos considerados a geração do consumo. E às vezes a gente está procurando satisfação em consumir coisas. Você às vezes tem a sensação de que se você comprar o iPhone novo, você vai ser feliz e completo, e você não vai. Às vezes você tem uma sensação de que se você, andar com a roupa tal, comprar o tênis tal, isso vai gerar satisfação no seu coração, e não vai. Você vai continuar sentindo falta do que você sente, porque o que você sente falta é Jesus. Não há satisfação em lugar nenhum, querido. O inferno está fazendo a gente acreditar que é possível encontrar satisfação em qualquer outro lugar, e não é. Deixa eu te falar, eu já estive nesse lugar, eu estou falando por experiência própria, não é. Não haverá satisfação em outro lugar que não Jesus. A gente vive num tempo, e a gente vai falar isso no Homens de Bem aí, que vai ter, no dia 7 de junho, sobre pornografia, e a gente tem um monte de gente buscando satisfação lá. E aí sabe o que o inferno fala pra gente? Ele diz pra gente salvar a nossa vida. Ele fala, olha só, cara, você não é casado ainda, né? Às vezes não tem problema, satisfaz esse desejo logo, para que lutar contra isso? Salva a sua vida. E Jesus está falando para você, perca a sua vida. Não ceda ao desejo, porque eu vou te honrar no teu casamento. Não ceda ao desejo, porque esse desejo vai destruir você, vai destruir a sua casa, vai destruir o plano que ele tem para a sua vida. Eu sei que são coisas, complicadas, complexas de se ouvir, de se refletir, principalmente se a gente estiver vivendo isso. Mas, querido, foi isso que Deus colocou no meu coração, e eu não posso ir embora sem falar isso para você, porque senão eu vou dar conta para Ele. Sabe? E eu não quero aqui condenar você, eu não quero aqui apontar o dedo para você, e Deus mostrou isso claramente para mim. Hoje não é uma noite de Deus apontar o dedo para você. Hoje é uma noite de Deus estender a mão para você e convidar você a uma vida diferente. Se você quiser, Deus quer te libertar hoje de qualquer coisa que te prenda, seja pornografia, seja carência, seja depressão, seja o que for, seja um excesso de desejo de consumo. Você pode comprar o shopping inteiro, querido. Não vai fechar, não vai completar. E aí você fala assim para mim, olha, mas calma aí, todo mundo aqui é cristão. Por que você está falando isso para a gente aqui, né? Jesus estava falando com os discípulos. O texto começa, então Jesus disse aos seus discípulos. Jesus não está convidando só quem está lá fora para perder a vida, não. Porque eles nem sabem o que é isso, eles nem entendem o que é isso. Jesus está convidando a gente, olha, escolha perder a vida, porque é nesse lugar que você vai encontrar salvação. E mais o inferno vai dizer o contrário, salva o tempo todo a sua vida. Ceda ao desejo, ceda às vontades, ceda aquilo que você quer, ceda ao medo, como a gente falou aqui, ao medo de você viver nessa cidade, ceda, porque se você ceder, você vai estar salvando a sua própria vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Está fazendo sentido para você? Eu creio, querido, que esse é o tempo da gente mudar de patamar, da gente entrar num lugar onde a gente está disposto a se negar de verdade, cara. Onde a gente está disposto a mudar de planos por causa do Senhor. E foi legal quando o evangelista Edson Teixeira esteve aqui, aquela outra missionária, que eu não lembro o nome dela, que esteve aqui falando no sábado, era um nome complexo. Enfim, era um nome difícil.
E ela falou isso, cara, de assim... Eu lembro que ela falou justamente assim, que ela tinha medo porque ser missionário parecia que ela não ia ter nada, que ela ia viver sem nada, etc. Isso falou muito ao meu coração. Oi? Leilce, isso. E, cara, como ela testemunhou daquilo que Deus tem feito na vida dela. Sabe por quê? Porque, assim, voltando um pouquinho no que eu falei antes, talvez Deus já tenha confirmado no teu coração que Ele vai te levar para algum lugar. E aí eu estou falando ministerialmente falando. Talvez Deus já tenha confirmado no seu coração que você vai fazer sua faculdade, que você vai trabalhar, mas que há um ministério separado para você. Que há um lugar que Ele separou para você trabalhar no reino dEle, para você entregar tudo que você é e tudo que você tem. E de repente você está com medo disso. Não tenha medo, o Senhor vai te sustentar. Não tenha medo de se lançar no projeto que Ele está colocando dentro do seu coração. Não tenha medo. Porque Ele vai ser o teu sustento, Ele vai ser a tua provisão, Ele vai te levar adiante, Ele não vai te deixar sozinho, querido. É difícil a gente pensar nessas coisas, eu sei que é. Mas, querido, com Ele, tudo faz sentido. Com Ele, o Espírito Santo vai te dar a força que você precisa para você deixar para trás qualquer que seja a coisa. E como eu disse no início, tudo começa no nosso coração. Se nós não estivermos preparados para deixar as pequenas coisas hoje, nós não estaremos preparados para deixar as grandes. Mas ainda que a gente deixe, Ele já promete para nós que haverá recompensa. Ele diz para a gente, está lá em Mateus 19, abre aí para a gente ler. 19, 29. Mateus 19, 29 diz assim: e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filho ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Aleluia, você se alegra com isso? Tem certeza que você se alegra com isso, querido? Tem promessa para nós de que vai valer a pena, gente. Mas nós precisamos preparar o nosso coração para isso. Uma coisa que Deus falou comigo também esses dias é que a gente está vivendo num tempo de vida artificial, querido, e Deus quer te levar para uma vida de relacionamento real com Ele. Mas Jesus falou que a gente só pode andar com Ele, que a gente só pode acompanhar a Ele. E eu acho interessante essa coisa do verbo acompanhar, porque andar, eu posso andar do lado de alguém sem nunca conhecer essa pessoa, eu posso andar na rua e a gente caminhar junto um do lado para o outro e a gente nunca trocar uma palavra. Mas Ele diz que ninguém pode acompanhar, ou seja, é estar com Ele, é estar no mesmo caminho, na mesma direção, é estar entrando em contato, conversa, sabe? É um lugar de cuidado. Então, a única forma de acompanhar Ele é a gente negar a si mesmo. E é quando a gente se nega, e quando a gente abre mão de quem a gente é, daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente é mesmo. Assim, eu não sei se eu estou conseguindo me fazer claro, enfim. Mas é nesse lugar que o nosso relacionamento com Deus começa a se tornar real, íntimo e profundo. Porque o Senhor está procurando pessoas que tenham um coração inteiramente entregue para Ele. Deus não é um Deus que quer divisão do seu coração. Deus não está esperando ter apenas uma parte. Uma vez Deus me fez lembrar de uma coisa, eu já até saí do negócio que eu ia falar aqui, mas vou voltar. Deus me fez lembrar de uma coisa, assim, a galera todo mundo aqui vai lembrar do colégio, que antigamente as pessoas achavam que a Terra era o centro do universo e que tudo girava em torno da Terra. Quando na verdade não é isso, né? O Sol está lá e a gente aqui gira em torno dele. E aí quando Deus me lembrou essa história, né? Sei lá, eu nem estudo essas coisas, assim, não faz nem sentido lembrar isso, mas Deus me lembrou isso um dia, porque isso é mais ou menos uma alegoria de como deve ser a nossa vida. Porque às vezes a gente tenta salvar a nossa vida, fazendo com que a nossa vida esteja no meio e que Deus esteja orbitando em volta de nós. Que Deus esteja ali disponível para nós, para aquilo que a gente precisa, quando a gente precisa e do jeito que a gente precisa. Para entregar para nós essa verdade, a verdade não, mas para entregar aquilo que a gente deseja, aquilo que está no nosso coração e aquilo que nos satisfaz. Quando na verdade a proposta de Deus é o contrário. Ele quer estar no centro. E Ele quer que a nossa vida fique orbitando em volta dele, querido. Essa é a vida com Deus, não existe uma outra opção. Se você está tentando viver uma outra opção com Deus, isso que você está vivendo é só religião, porque Deus não funciona assim. Deus está sempre no meio, Deus está sempre no centro, Ele é sempre o centro de todas as coisas. Ele não é o primeiro, querido, porque Ele não está na lista. Você entende isso? Ele não está no topo da lista, porque se Ele está no topo da lista, significa que alguém está próximo dele. Ele está fora da lista. Ou talvez, na verdade, seja o contrário, de repente Ele é a lista, porque tudo está nele. Você entende isso? Deus não funciona da nossa maneira. Ele tem que estar no centro e a gente tem que orbitar em volta dele, querido. Esse é o relacionamento real. Só que isso só é possível se a gente decidir perder a nossa vida. Se a gente decidir chegar para Ele e falar: Senhor, eu tenho planos, eu tenho sonhos,
eles estão aqui diante de você, essa é a minha vida, essa é o que eu quero, mas eu estou disposto a mudar. Querido, eu tenho certeza que Deus não necessariamente vai te pedir para mudar tudo, talvez até peça num caso mais drástico, mas isso talvez não seja o seu caso. O ponto é, Deus quer um coração disposto. Ainda que Ele não queira mudar alguma coisa, Ele quer que você esteja disposto a mudar. Foi o que Ele fez com Abraão. Ele chegou para Abraão e falou, me dá de volta Isaac. E Ele não tomou Isaac de volta, Ele só queria um coração disposto a entregar. Essa é a maneira como Deus funciona, e é esse o relacionamento real que Deus tem para nós. E aí, o que eu ia falar antes naquela hora, a gente está vivendo um tempo de artificialidade, gente. Eu citei agora um pouquinho de rede social, a gente vê na rede social vidas artificiais, belezas artificiais, que tentam empurrar para nós que a vida é daquele jeito, que ser bonito ou bonita é daquele jeito. Só que aí quando você encontra as pessoas no meio da rua, você vê que na verdade não é aquilo ali. Né? Vocês estão rindo que vocês sabem que é verdade, né? Eu conheço gente que tinha galeria de foto editada no celular para poder postar foto editada reduzindo bochecha. Gente, é sério. Eu estou falando sério. Então, assim, oferece para nós uma mentira. Isso é que o diabo oferece para nós. Eu lembro que eu trabalhei com uma menina que ela tinha uma amiga que ela trabalhava como modelo nessas coisas fitness, não sei o quê, e ela estava me contando uma vez que para a menina fazer foto, ela tinha que ficar 2 dias sem beber água, para poder eliminar o máximo de líquido possível, para que a barriga ficasse o mais reta possível. Só que a gente olha para isso e consome isso como se fosse verdade, e a gente começa a buscar salvar a nossa vida, né? Buscando uma estética que não existe, que não é real, gente. A gente vive um tempo de que até a comida hoje em dia é artificial, né? Tem coisa aí que nem a comida, se você for ler o rótulo das coisas, o que está ali você não entende nem o nome, então como é que você vai dizer que aquilo é comida, né? A gente vive uma época de satisfação, gente, artificial. O inferno fica tentando mostrar para nós que se a gente maratonar todas as séries a gente vai ficar satisfeito, de que se a gente ficar antenado com tudo que está acontecendo a gente vai ficar satisfeito, se a gente for reconhecido, visto, elogiado e valorizado a gente vai ser satisfeito. Mas tudo isso é artificial. E o que o Senhor nos chama para viver é uma vida real. Deus não quer que a gente viva uma vida superficial, em que a gente simplesmente vem à igreja, ouve uma boa palavra e volta para casa vivendo exatamente da mesma forma. Querido, Deus quer nos chamar para um novo tempo, para uma vida nova, em que a gente não está mais apegado às coisas desse mundo, que a gente está disposto a deixar para trás, seja lá o que for, querido. Um coração disposto a abandonar toda e qualquer coisa por Ele, é isso que Ele está buscando na gente, querido. O Senhor é real, aquilo que Ele oferece para nós é real. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente vai buscar salvar a nossa vida. E a gente vai aparentar, às vezes, até cristão, sabe? A gente vai aparentar até que a gente é homem de Deus e mulher de Deus. Mas, normalmente, quando Jesus falou para a gente aqui, que quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Ou seja, por mais que a aparência seja de cristão, o nosso coração só vai ter frustração. Porque o que a gente buscar não vai ocupar o lugar que a gente imagina que vai. E eu queria que você recebesse essa palavra com amor nesse dia de hoje, querido, porque eu creio de verdade que essa é uma palavra para a igreja, essa é uma palavra para nós, essa é uma palavra para mim e para você, sabe? Essa é uma palavra para que a gente saia daqui e comece a viver isso no nosso dia a dia. Senhor, me ensina. Ensina o meu coração a estar disposto a negar, a trocar, a mudar. Ensina o meu coração a colocar o dinheiro onde o Senhor quer que eu coloque. Ensina o meu coração a colocar o meu tempo aonde você quer que eu coloque. Porque hoje em dia o nosso tempo, ele é gasto de forma, às vezes, muito, sabe? Cara, ativa no teu celular aquele negocinho de relatório semanal de saúde lá que tem no Android, no iOS, que ele vai te dizer quantas horas você está gastando em cada aplicativo, e aí você tem uma ideia de para onde está indo o seu tempo, cara. Sabe? De repente você está tentando salvar a sua vida com o seu celular. Quando na verdade Deus está falando, abandona o celular e vem ter comigo, porque você vai aparentemente perder tudo o que está acontecendo, os grupinhos, as conversas, mas eu vou salvar a sua vida, porque eu vou te dar satisfação. De repente você ainda está em grupos de WhatsApp que você não deveria estar mais, que Deus já falou para você, abre mão, sai daí. E você está pensando assim, caramba, mas eu vou abrir mão de amizades, de pessoas que eu tenho carinho e tal, e Deus falou para você, sai, abre mão, perca a sua vida. Não se importe porque você vai eventualmente perder contato. Nem sempre, querido, Deus quer que você evangelize todo mundo. Porque tem gente que vai mais evangelizar você do que você a Ele. Você entende isso? Deus quer que a gente chegue nesse lugar, querido. Eu quero ler com você o versículo 27 desse mesmo texto de Mateus 16 que a gente leu no início. Volta aí um pouquinho, a gente estava lá em 19, né?
Mateus 16, no versículo 27, diz aí: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. E ele recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Querido, o Senhor é tão bom que Ele te faz uma proposta de perder a vida, mas Ele já te garante a recompensa, antes mesmo de você sequer aceitar. Porque você entende que aqui Jesus ainda estava falando, não deu tempo nem do discípulo processar o que Ele falou. Não deu tempo nem deles meditarem na palavra. Sabe essa coisa? Que a gente vem domingo de manhã, anota, vai para casa e depois medita daquilo. Os discípulos não tiveram tempo, não tinha Bíblia de papel, não, né, com o Novo Testamento, não tinha caderninho, canetinha naquele momento ali. Eles não tiveram nem tempo de processar. E Jesus já estava garantindo a recompensa. Há uma recompensa para mim e para você, querido. Mas como esse é o versículo 27, a recompensa está ligada a perder a vida no versículo 25. Uma coisa está ligada à outra, querido. Porque a única forma de ser discípulo é abrir mão de quem nós somos. Talvez é abrir mão do seu temperamento, da sua maneira de ver a vida, das suas opiniões. Pastor Hélio fala sempre isso, eu amo isso, cara. Ele abriu mão de ter opinião para ficar apenas com o que a palavra diz. Talvez é isso que você tem que perder. Eu não sei, gente, eu não sei o que você tem que perder. Eu não sei o que você tem que abrir mão. E eu não quero que você receba isso como uma coisa muito drástica, que eu vou ter que amanhã, segunda-feira, me demitir e tal. Não usa isso para se demitir, porque você está querendo, né? Entendeu, né? Não lança essa, né? Que aí não dá. Mas assim, não é isso, cara. Tipo, vou abandonar meu emprego, vou abandonar meu salário. Cara, se Deus falar para você fazer isso, faz. Mas não é isso que eu estou falando exatamente, né? Se o Espírito Santo te direcionar, cara, vai nessa, porque é melhor. Mas não é isso que eu estou falando, sabe? É a gente entrar num lugar, cara, de não importa o que ele peça, sabe? De não importa o que ele peça. Ainda que seja, tipo assim, abandona tudo e me segue, ou tipo assim, dá atenção para a pessoa mais chata que você conhece. Sabe? Às vezes é isso, cara. Sempre tem alguém que você conhece que é chato, que às vezes não recebe tanta atenção do grupinho que você está no teu trabalho, na tua universidade. Você está rindo porque você conhece a pessoa. Você lembrou o rosto agora. Você lembrou o rosto, você lembrou que de repente amanhã você vai encontrar com ela. Cara, e às vezes o que Deus quer que você perca é isso, cara. Abre mão da tua vontade que é de ir embora para casa e não conversar com essa pessoa e dar atenção para ela. Sabe? É simples, gente. Não é complexo, não é uma coisa assim grandiosa, extraordinária. Talvez um dia chegue lá, né? E se for esse o seu caso, como eu falei, siga. Mas você pode começar isso hoje, nas pequenas coisas, cara. Esteja disposto a abrir mão. Se o Jesus já falou para você, cara, sai da rede social, sai. Larga isso, não se importa que você vai ser esquisito porque você não tem. Eu sou um dos esquisitos que não tem, gente. As pessoas olham estranho para mim quando eu falo que eu não tenho. Mas eu vou fazer o quê, cara? Não é lá, eu não tenho que estar lá. Porque Deus mostrou isso para mim. Eu não vou condenar para você porque você está lá, entende? Cara, cada um sabe da sua vida, mas Deus mostrou isso para mim claramente. Lá não é o meu lugar. Então não importa. Eu queria tanto te marcar. Eu falei, você não vai marcar, filho. E que diferença vai fazer se me marcar? Né? Minha vida mudou. Marcou, me botou um arroba lá. Cara, não faz diferença nenhuma. Só que a gente se apega a umas coisas, cara, que são terrenas, que são temporais, que são humanas e que não fazem o menor sentido. Então, assim, se lá não é mais o seu lugar, porque Deus já mostrou para você, abandona. Sabe? É melhor arrancar o olho e entrar no céu sem o olho do que ficar no inferno com tudo completinho. É melhor perder a mão e entrar no céu sem ela do que ficar no inferno todo certinho, todo justinho, bonitinho. Sabe? É isso que Deus quer para a gente, cara. É isso que eu creio que Deus queria falar com a gente hoje à noite, que nós precisamos ter um coração disposto, um coração que está disposto a abrir mão, a abandonar das pequenas coisas, das médias coisas, das grandes coisas. Cara, a escolha que nós precisamos fazer é perder a vida. O inferno vai nos oferecer oportunidades e ideias para salvarmos a nossa vida, como o diabo fez lá com Jesus no deserto. Olha, você está com fome. Pega o seu poder e transforma uma pedra em pão, cara. Você resolve a fome, você resolve o seu problema, você resolve a sua necessidade. A oferta do diabo vai ser sempre assim, salva você a sua vida. Mas nós temos um Salvador, querido. Nós não conseguimos salvar a nossa vida. E o nosso Salvador disse para a gente perder a vida, então é isso que eu quero para a minha vida. Você entende isso? Você recebe essa palavra nessa noite? Eu quero te convidar a ficar de pé, a fechar os seus olhos. Como eu falei, é algo simples, é algo rápido. Mas foi aquilo que Deus colocou no meu coração e eu creio que é aquilo que nós precisávamos para receber nessa noite. Mas, querido, mais do que apenas ouvir, a palavra diz que nós precisamos ser praticantes.
Porque se nós ouvimos e não colocamos em prática, Tiago vai dizer que a gente está enganando a nós mesmos. Então você ouviu algo que Deus falou conosco hoje, eu ouvi alguma coisa que Deus falou comigo, e a pergunta que fica é o que eu e você vamos fazer com isso. Porque o culto daqui a pouco vai acabar, a gente deve cantar de repente uma música, né? E a gente vai embora para casa. Amanhã, segunda-feira, a vida continua. E o que eu e você vamos fazer com essa palavra? Mas não a partir de segunda-feira, a partir de agora, porque o Espírito está aqui agora falando comigo e com você. Você pode fechar os seus olhos? Coloque diante do Senhor agora a sua vida aí. De repente, Deus falou com você alguma coisa específica. Já, de bate-pronto, assim. E que você precisa resolver com Ele, que você está tentando se salvar. E que o Espírito Santo está falando para você, perca a vida. Perca a sua vida. Não tente se salvar, porque você não vai conseguir. Talvez o Espírito Santo não tenha falado nada específico ainda com você, mas às vezes o que você precisa é se colocar num lugar de aprender a ter um coração disposto. A um coração aberto para falar, Senhor, eis-me aqui, eu quero viver a Tua vida para mim, eu quero viver o Teu propósito para mim, seja lá o que for, seja lá onde for. Eu quero te dar um tempo aí para você falar com Deus, para você clamar a Deus, para você orar a Deus. Fica à vontade, se você quiser ajoelhar, ajoelha, se quiser ficar em pé, fica. Mas abre o seu coração, querido, não perca essa oportunidade, porque Deus está em amor nessa noite para te cobrir de amor, para te encher de amor, para dizer que Ele te ama, para dizer que se você escolher perder a sua vida, você não estará sozinho, você não estará abandonado, mas há um Deus que está sentado no trono, que é soberano, que te ama, que tem um controle de todas as coisas e que quer te ensinar a chamá-lo de Pai. Fala com Ele. Só a ti.
centro dessa igreja és tu, Jesus. Sempre vamos te adorar e cantaremos o teu santo nome, Jesus. Jesus, teu nome, Jesus. Jesus, cantamos Jesus. Jesus, oh, Jesus, do meu ser, do meu viver, Jesus seja o centro. Tudo é para ti, tudo é sobre ti. Do meu ser, do meu viver, Jesus seja o centro. Tudo é para ti, tudo é sobre ti. Do meu ser, do meu viver, Jesus seja o centro. Tudo é para ti, tudo é sobre ti. Do meu ser, do meu viver, Jesus seja o centro. Tudo é para ti, tudo é sobre ti. Aleluia. Tudo é sobre ti, Jesus. Tudo é para ti. Tudo é sobre ti, tudo é para ti, Senhor. Nós queremos que tu seja o centro da nossa vida, Deus. Nós queremos, ó Deus, estar dispostos a praticar a tua palavra no nosso dia a dia, te colocar, ó Deus, no centro de todas as coisas, a escolher você acima de toda e qualquer coisa. Querido, se o Senhor falou algo ao seu coração hoje em relação a isso, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você. E algo que ficou forte no meu coração também, querido, é que o Senhor já te validou. Você não precisa buscar a aprovação de ninguém, você não precisa buscar o elogio de ninguém, você não precisa buscar ser visto, ser valorizado, você não precisa provar para ninguém que você é bom, que você é capaz ou qualquer coisa do gênero. O Senhor te validou, e Ele te validou no dia que Ele comprou a sua vida com sangue precioso derramado naquela cruz. Ele já te aceitou, Ele já te ama, Ele já te quer. Você já pertence a Ele se você entregou a sua vida para Ele. Se você não entregou a sua vida para Ele ainda, esse é um ótimo momento para fazer isso, porque Ele já validou você. Você não está sozinho, abandonado, largado, deixado de lado. O Senhor te ama, o Senhor quer você perto. O Senhor já tem um lugar para você, há um lugar para você no reino. Você não está nessa vida passeio, o Senhor te vê, Ele te enxerga no detalhe. Ele te enxerga em todos os mínimos detalhes. Coloque a sua mão no coração, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Deus, pela vida dos meus irmãos que se identificaram de alguma forma com algo específico nessa palavra, Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos como igreja libertação, Deus, transformação de vida, Deus. Hoje, ó Deus, o dia do cessar, do acabar aqui, Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos um tempo de vida em abundância daqui em diante, Deus. Um relacionamento real, contínuo, ó Deus, intenso com o Teu Espírito Santo, Deus. Nós declaramos que eles serão bem-sucedidos em tudo aquilo que eles fizerem. Nós declaramos, ó Deus, que o medo será destruído, que a depressão será destruída, Deus. Senhor, que a carência será desfeita em o nome de Jesus. Senhor, mas nós oramos aqui por todos nós, ó Deus. Esse é o nosso clamor, ó Deus. Faz do nosso coração um coração disposto a Te obedecer, disposto a nos submeter à Tua palavra, a nos submeter à Tua direção, Senhor. Faz de nós, ó Deus, cristãos, ó Deus, individualmente, mas também como igreja, como academia da fé, como igreja do Senhor, ó Deus, corações dispostos a, ó Deus, negar a nós mesmos. Senhor, nos ensina a partir de hoje a perder a nossa vida para salvá-la, porque o Senhor já garante para nós que se nós escolhermos perder, nós estaremos salvando em Ti. De que se nós fizermos essa escolha, a recompensa é garantida. Ao vencedor, há uma promessa. Ele é o galardoador de todo aquele que chegar até o fim. Há uma promessa.
Senhor, nós queremos ser esses vencedores que chegam até o fim. Nós queremos ouvir: servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor. Mas para isso, Deus, nós sabemos que precisamos ter um coração que está disposto a perder para ganhar. Forge esse coração em nós, ó Deus. Forge o nosso espírito para isso, Deus. Nos faz a igreja que o Senhor deseja para esse tempo, Deus. Esse é o desejo do nosso coração, Deus. Nós já te agradecemos pela fé, nós já te louvamos, nós já, Deus, engrandecemos o teu nome pela certeza que amanhã será um dia diferente, que essa semana será uma semana diferente, Deus, porque nós estamos debaixo da tua direção, ó Deus. Nós estamos debaixo do teu poder e da tua autoridade. Nós louvamos o teu nome, nós te agradecemos, nós te celebramos. Você pode engrandecer ao nome dele com as suas palmas, você pode louvar ao nome dele, dar uma palavra de louvor, honra e adoração. Aleluia, querido. Guarde essa palavra no seu coração. Não permita que nada a roube. Não porque fui eu que falei aqui, mas porque o Espírito Santo falou comigo e com você. Porque Deus quer fazer algo na nossa vida, queridos. E eu tenho certeza que é só o início de tudo aquilo que Ele tem para realizar nessa igreja, né? Com nova sede, com tantos projetos. O Senhor está nos levando para um lugar diferente. E todos nós somos parte disso, amém?